feliz de estarmos com vocês. Amém. Para comemorarmos 10 anos da Igreja Vida Cristã aqui. Amém. Na cidade de Currais Novos. Glória a Deus. E nós teremos ido para falar, as crianças estão indo. Amém. São bem dinâmicas e ativas, né? Cheias de força. Eu quero agradecer a Deus antes de a gente começar com a mensagem. Vamos orar? Aleluia. Deixa eu sentar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Sim, Pai. te louvamos, te agradecemos Obrigada, pela Pai. palavra fiel e verdadeira. Sim, Senhor Jesus. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Obrigado, Senhor, Oh, porque a graças. entrada da sua palavra dá entendimento simples. Nós queremos que vai ser assim hoje. Aleluia. Recebemos de Ti, Pai, conhecimento. Aleluia. Obrigado pela unção, Senhor, que quebra o jugo, Sim, Senhor. que existe na exposição bíblica. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que convence. Sim, Senhor Jesus. Graças, Senhor querido. Oh, Tu és bom, fiel, todo o tempo, Sim, Senhor. maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, abre nossos olhos Sim, para entendermos a palavra. Aleluia. Amém, queridos irmãos? Amém. Amém. Vamos ler Aleluia. em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 4. Hoje nós estamos aqui na nossa festa de 10 anos da Igreja Vida Cristã na cidade de Currais Novos, Glória a aqui Deus. no interior do Rio Grande do Norte. E fomos convidados para estar com vocês. Amém. Prazer grande. Amém. Eu quero ler o capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios com vocês e expor o texto até capítulo 5, versículo 10. Amém? Amém. Vamos ler juntos, vamos acompanhar. Vamos ler. Amém. Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Jesus, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós operar a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de Cristo, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ver ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto,
estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Só até aí, irmãos. Vamos expor um pouco o texto. Primeiro, quero dizer aos irmãos que o escritor é Paulo. Paulo foi quem escreveu, se você vê 2 Coríntios capítulo 1, ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, irmão Timóteo. Não escreveu sozinho, ele se intitula apóstolo, porque de fato ele não é um dos apóstolos do Cordeiro, mas ele é um 13º apóstolo, que veio depois, nascido fora do tempo, para pregar o Evangelho aos gentios, que somos nós. Paulo é quem escreve essa carta, e ele escreve com Timóteo. Timóteo, em algumas situações na Bíblia, é chamado de apóstolo também. Mas você vê que Paulo faz uma distinção bem grande, porque existem anos-luz de diferença do apostolado de Paulo para o apostolado de Timóteo. Paulo é um apóstolo, irmãos de fundação, de estabelecer doutrina, e Timóteo de vez em quando estabelecia algumas obras que o próprio Paulo delegava pelo Espírito Santo para ele fazer, e ele era um apóstolo como se fosse alguém enviado apenas com uma missão, mas não como o apóstolo Paulo. Nós não temos, irmãos, nenhum apóstolo como os 12 apóstolos do Cordeiro do apóstolo Paulo hoje. E o apóstolo Paulo se intitula como sendo o autor dessa carta. Ele escreve junto, ele faz questão de dizer que está escrevendo com o irmão Timóteo. Se Timóteo fosse um apóstolo igual a Paulo, ele não ia dizer irmão Timóteo, ele ia dizer apóstolo Paulo e apóstolo Timóteo, mas não, ele fala o irmão Timóteo, porque há uma diferença grande. E eles estão escrevendo essa carta para uma igreja. O nome da igreja é a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade, irmãos, considerada por muitos como uma das cidades mais devassas, uma das cidades mais promíscuas, uma das cidades mais rebeldes já existentes no mundo, todos os tempos. Ela era um protótipo de Sodoma e Gomorra. Tudo o que não tinha, tudo que não prestava tinha, e tinha em potencial elevado na cidade de Corinto. Tinha até uma expressão que os gregos inventaram naquele tempo. Na verdade, segundo os estudiosos dizem, essa expressão era uma palavra que inventaram. Na verdade, essa palavra não existia. Por causa da cidade de Coríntios, começou a existir, foi colocado no vocabulário grego, no alfabeto, no vocabulário grego. O nome dessa palavra é corintianização. Eles falavam que pessoas que eram corintianizadas, elas eram pessoas que seriam depravadas. Ou seja, você queria deixar uma pessoa ruim, uma pessoa sem caráter, sem vida com Deus, sem vida com nada, uma pessoa das trevas, era só você corintianizar essa pessoa. Você tem ideia como essa cidade era extremamente depravada. Mas a Bíblia fala que Deus tinha uma igreja lá. Amém? Amém. A Bíblia fala, irmãos, que havia povo lá em Coríntios, mesmo sendo uma cidade totalmente depravada, mas Deus tinha povo lá. Isso nos lembra aquele versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabemos que o versículo estava falando sobre o pecado abundando nas pessoas, mas a graça também superabunda nas pessoas. Amém. Que estavam em Coríntios. Então, uma cidade extremamente devassa, uma cidade extremamente bagunçada, e uma cidade que comportava e que recebia a graça de Deus, que comportava e recebia o Evangelho. Tinha uma igreja lá. É claro, irmãos, que quando você olha para a carta, você vê que as duas cartas que tem aqui, 1 Coríntios e 2 Coríntios, é claro que você vai ver que essa igreja é a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Notórios. Devido à influência do mundo nessa cidade, dessa cidade, infelizmente a igreja também acabou sendo atacada. Mas era uma igreja que cria em Jesus. Amém. Era um povo que acreditava na graça do Senhor. Aleluia. Era um povo que acreditava no Evangelho ainda. Mas infelizmente estavam sendo atacados e infelizmente estavam sendo consumidos por muitos pecados. Eu posso citar alguns, por exemplo, quando Paulo está sabendo da situação espiritual da cidade, dentro da igreja, da cidade, não da igreja, dentro da igreja a gente tem relatos dados aqui em 1 Coríntios de um jovem
que tinha relação sexual com a própria madrasta. Imagina só. Em Coríntios eles tinham dificuldade na ceia. E quando eles faziam ceia, a confusão era grande, um queria bater no outro. Eles não esperavam, eles faziam acepção de pessoas. Em Coríntios, sentava de um lado os pobres, do outro lado sentavam os ricos na igreja. São só dois exemplos, né? Lá tinha confusão em relação a comidas sacrificadas a ídolos. Lá tinha muita imoralidade, muita impureza sexual. Nessa cidade havia alguns desvios doutrinários. Havia nessa cidade, irmãos, grupinhos de pessoas. Dentro da igreja havia grupinhos de pessoas. Uns que gostavam mais de uma linha doutrinária, outros que gostavam mais de outra linha doutrinária, uns gostavam mais de um ministro, outros gostavam mais de outros ministros. Na verdade, Coríntios tinha a capacidade de formar dentro da igreja aquilo que nós temos em banda no mundo, em artistas de cinema. Eles tinham os seus clubes de fãs. Qual o nome disso? Fã-clube. Fã-clube. Lá em Coríntios tinha fã-clube. O fã-clube de Paulo, o fã-clube de Pedro, o fã-clube do Apolo. Eles tinham o fã-clube dos seus ministros. É uma loucura, né, irmãos? A cidade promíscua, e essa promiscuidade entrava na igreja, infelizmente. Paulo teve muita dificuldade nessa igreja. Só que um dos problemas que aconteciam na igreja de Coríntios era que, mesmo Paulo tendo estabelecido essa igreja, era uma igreja que vacilava em relação ao reconhecimento dos seus apóstolos. Infelizmente, irmãos, a igreja de Coríntios, por várias vezes, rejeitou o ministério do apóstolo Paulo. E foi ele quem fundou a igreja. Em Atos, capítulo 18, você vê Paulo fundando essa igreja. Ele estabeleceu a igreja na graça que Deus supria. Mas muitos em Coríntios diziam que Paulo era um apóstolo de segunda classe, ou terceira classe. Muitos em Coríntios diziam que Paulo era um apóstolo falso. Muitos em Coríntios diziam que Paulo só pensava em dinheiro. Muitos em Coríntios diziam que Paulo era cheio de erros, cheio de incongruências. Falavam muito mal do apóstolo Paulo, até, irmãos, que ele precisa escrever algumas cartas para expor, para que esse povo entendesse algumas coisas. Nós temos em nossas mãos aqui 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na verdade, quando você estuda melhor as cartas, você vai ver que não existiram apenas duas cartas. Nós temos 4 cartas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, 4. Na verdade, o que tem em nossa mão é só 1 Coríntios e 2 Coríntios. 2 cartas foram perdidas. Nós não sabemos onde elas estão. Não foi revelado. O Espírito Santo não quis que elas estivessem no cano da Bíblia. Simplesmente nós não sabemos onde elas estão. Mas lendo 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai perceber que tem uma outra carta antes dessa. Antes de 1 Coríntios havia uma carta que Paulo escreveu, onde ele havia ensinado a igreja a não se misturar com gente que se diz cristão e vive uma vida bagunçada. Paulo dizia para eles: olha, eu tinha escrito para vocês no passado, para vocês não se misturarem com pessoas que vivem na devassidão e que vivem dizendo-se cristão, mas na verdade não são. E ele escreve então 1 Coríntios, na verdade é a segunda carta. Depois você vê uma terceira carta. Quando Paulo escreve a primeira carta, a segunda carta, a situação não resolve na igreja. Paulo não está mais lá em Coríntios, está distante, porque ele estabelece a igreja em Coríntios, em Atos capítulo 18, e vai pregar o evangelho em outros lugares. E depois de um tempo, ele fica sabendo, ele tem informações de que a igreja está precisando de várias coisas, ser restaurada em várias áreas. Por isso ele escreve então as cartas. E a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Paulo não surtem muito efeito. Ou, para o que aparentemente nós vemos, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, elas são cartas que pioraram a situação. Eu me lembro quando Paulo escreveu o 1 Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica estava com um problema doutrinário grande. Eles achavam que Jesus Cristo já tinha voltado. Um grupo dizia isso, o outro grupo dizia que Jesus Cristo já estava prestes a voltar. As pessoas em Tessalônica não trabalhavam mais, esperando que Jesus voltasse na sua geração. Tiveram vários procedimentos errados, por doutrinas erradas sobre a volta de Jesus. Paulo escreve 1 Tessalonicenses e, infelizmente, claro que tudo faz parte do propósito de Deus, mas a igreja de Tessalônica não entende nada do que Paulo fala, e a situação piora. Paulo tem que escrever 2 Tessalonicenses. Então, quando nós lemos Coríntios, nós vemos que 1 Coríntios e 2 Coríntios não foi bem recebida pelo povo. Ou melhor, a primeira carta e a segunda carta.
não foi bem recebida. Paulo então escreve uma terceira carta, irmãos, que nós não temos na nossa mão, que é uma carta que é chamada de carta severa, onde Paulo chama a atenção duramente da igreja. E então ele recebe informações de que essa carta teve efeito. Interessante, né? Já passou por isso? Já passou? A Bíblia fala, irmão, se você não corrige o seu filho, quando ele crescer, ele vai se enfadar de você. E quando você corrige o seu filho, quando ele crescer, vai te amar. Interessante, né? Glória. A carta mais severa de Paulo que faz efeito. Muitas vezes você passa a mão na cabeça das pessoas, não tem efeito nenhum. Você é duro com elas, funciona. Traz arrependimento. É exatamente isso que aconteceu aqui. A terceira carta que nós não temos, que é chamada de carta severa, foi que funcionou. E Paulo agora está escrevendo essa quarta carta para nós, a 2 Coríntios. E feliz da vida, porque a carta severa teve resultado. A igreja começou a mudar. Oh, glória! A imoralidade começou a se afastar da igreja. Ou melhor, os irmãos da igreja começaram a se afastar da imoralidade. O Egito já não estava mais no coração das pessoas na igreja. Porque a questão não é você sair do mundo, a questão é o mundo sair do seu coração. O mundo estava saindo do coração dos irmãos de Coríntios. A questão não é sair só do Egito, a questão é o Egito sair do seu coração. Os que saíram do Egito, uma grande parte tinha saudade das cebolas e do alho do Egito. Mas graças a Deus, irmãos, a terceira carta do apóstolo Paulo não está em nossas mãos, que é uma carta severa, trouxe muito efeito, a igreja está mudando. E Paulo está feliz. Escreveu essa 2 Coríntios, na verdade é a quarta carta. Feliz, contando sua alegria. Paulo fica sabendo que os rebeldes foram disciplinados na igreja. Paulo fica sabendo que os falsos mestres foram escanteados na igreja. Paulo fica sabendo que os que estão andando em pornografia, fica sabendo que os que estão andando em imoralidade sexual foram afastados. Paulo fica sabendo que eles foram corrigidos e estão voltando em humildade, vivendo uma vida santa agora. Paulo está feliz, porque os jovens da igreja pararam de se constituir. Paulo está feliz, porque os líderes da igreja começaram a entrar em santidade. Paulo está feliz, porque as coisas estão começando a entrar em ordem, conforme Deus diz. Então ele escreve 2 Coríntios, e dizendo isso. Existem algumas divisões aqui nessa carta, e nós estamos justamente na divisão em que o apóstolo Paulo mostra o porquê ele sofria no ministério. Porque, irmãos, uma das grandes acusações contra Paulo era a seguinte: Paulo, se realmente você é um ministro de Deus, por que as coisas não dão certo na sua vida? Porque eles achavam. É um bicho? Saiu? Porque eles achavam que para ser ministro de Deus tinha que dar tudo certo conforme o mundo queria. Uma das acusações do apóstolo Paulo contra o apóstolo Paulo era essa: você é ministro? Mas espera aí, como você é ministro? Você vive apanhando por causa de Jesus. Como você é ministro? Você vive passando dificuldade. Como você é ministro? Você vive passando por lutas. Como você é ministro? Você passa por naufrágios. Paulo, me fala a verdade, será que você é um ministro mesmo? Porque se você fosse um ministro de verdade, tinha que tudo dar certo na sua vida. O grande questionamento do povo de Coríntios era: como é que pode um ministro do Evangelho viver uma vida inferior aos seus discípulos? Se você não sabe, irmão e irmã, Paulo, para não ser pesado a ninguém, de vez em quando ele tinha que construir tendas. Ele pregava o Evangelho para gente muito rica também, mas ele não queria ser pesado a ninguém. De vez em quando ele construía tendas, justamente para ninguém falar nada contra ele, e porque ele disse para que ele pagasse as suas contas. Paulo sofria naufrágios, Paulo sofria açoites,
Por onde Paulo ia, ele era mal falado, criticado. Então, no bloco de 2 Coríntios que nós estamos agora, que nós lemos, nós estamos ensinando esse bloco, que é de 2 Coríntios 4, do 7 até 2 Coríntios 5, versículo 10. Paulo está explicando o porquê de tudo isso. Por que o sofrimento? E aí, irmãos, eu quero dizer que isso não se aplica apenas aos ministros. Aos ministros, sim, existe uma graça maior para sofrer mais, mas se aplica a todos os cristãos, de uma forma geral. Principalmente aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, o grande conflito aqui nessas colocações de Paulo é as acusações que ele recebia. Como é que pode, Paulo? Você deveria ser o homem mais rico da cidade, e você não é. Como é que pode, Paulo? Você deveria ser a pessoa mais influente da cidade, você não é. Como é que pode, Paulo? Você está cheio de cicatriz aí, ó, de tanto apanhar por amor a Jesus. Que evangelho é esse que você crê? Essa era uma acusação que era levantada contra Paulo. E o bloco que nós estamos aqui é Paulo explicando por que ele passava por isso. Vamos entender? Vamos? Amém. Por que muitas vezes passamos por essas coisas? E Paulo diz, ele começa o capítulo 4 falando sobre não desanimar, olha só, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, ou seja, não desanimamos. Aí começando no versículo que a gente vai expor, o versículo 7, é o bloco que Paulo está defendendo essa sua tese e essas suas acusações contra ele, que rondavam ainda a igreja, no meio dessa felicidade que ele tem, porque a igreja está entendendo o Evangelho e a santidade voltou a reinar. Glória. O povo está andando correto agora. A carta que ele foi muito severo, fez efeito. Ele está feliz. Mas ele quer tratar esse assunto para que a igreja definitivamente entenda o porquê sofremos. E ele diz no versículo 7, 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Que tesouro? O porém está ligado ao versículo 6. Quando ele diz temos, porém, ele está fazendo uma conexão com o 6, porque no 6 ele diz assim, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Cristo. Irmãos, o grande tesouro é a iluminação. É conhecer Jesus. Conhecer Deus na face de Cristo. O grande tesouro é ser iluminado, a luz brilhando nas trevas do nosso coração. A luz nós vemos, nós enxergamos. É toda a vida de Deus em nós, todo o poder que habita em nós. Aí Paulo diz, é verdade, mas não se esqueça de uma coisa: o vaso de barro. Esse tesouro, ele está escondido dentro de um vaso. Na verdade, não está escondido, ele está aí. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro. Por que Deus resolveu colocar esse tesouro dentro de nossas vidas, da nossa carne, dentro das nossas inclinações para as trevas, que é o velho homem, dentro dessa estrutura, irmãos, que por muitas vezes é chamada de carne na Bíblia, justamente para que a excelência do poder, a resposta está aqui, seja de Deus e não de nós. Glória. Sempre foi a vontade de Deus, irmãos, que você fosse usado por Ele, mas que quem brilhasse fosse Ele. Amém. Mas normalmente, por causa da fraqueza da nossa carne entenda só, não entenda só o corpo físico, carne entenda tudo aquilo que está por trás disso, dessa expressão, andar na carne, estar na carne e ser uma pessoa carnal, ou ter uma carne, somos seres espirituais, temos uma carne. Entenda isso, porque então, irmãos, essa excelência de poder, ela está na carne, dentro da carne, porque essa carne é chamada de vaso de barro. E por que a expressão vaso de barro? A Bíblia fala em Jeremias, irmãos, que nós somos como um vaso. Israel é como um vaso na mão do oleiro que se quebra, mas o oleiro continua na roda, Ajeitando, restaurando. restaurando o vaso. O vaso quebra e vai sendo restaurado. O vaso quebra e vai sendo restaurado. O vaso quebra e vai sendo restaurado. O oleiro está lá trabalhando nos vasos.
Amém. Por que é assim? Porque sempre foi da vontade de Deus que quando o brilho chegasse, e ele chega, a glória fosse a Deus. Amém. E nunca a nós. Amém. Mas por que sou um vaso de barro e constantemente quebro? Porque de vez em quando você e eu nos colocamos na frente da glória. E ao invés de Deus aparecer, nós queremos aparecer. Então é simples. Vamos colocar esse tesouro dentro do vaso de barro. Aleluia. É. Foi o que Deus fez para que o que apareça em você seja frágil. Para que apareça em nós seja frágil. E para que todos entendam se alguma coisa está funcionando, funciona para a glória de Deus. Porque você é um vaso frágil. E se quebra com qualquer coisa. Amém. E nós vamos ver a quebradeira começando agora. Vamos lá? Quem está pronto? Amém. A quebradeira vai começar. Paulo está dizendo: um vaso é de barro. Então, olha só como é que funciona a quebradeira. Versículo 8: em tudo somos atribulados. É fácil passar por tribulação? Não, é difícil, mas Paulo diz que em tudo. Em tudo. E tribulação traz angústia, mas nós não. Somos atribulados, mas não somos angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perplexidade é: meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que aconteceu assim? Meu Deus, o Senhor não está vendo? Está, irmão. Está, irmã. Mas não desanime, está tudo debaixo do controle. Né? A quebradeira começou, irmão. Perseguidos. Estou fazendo a coisa certa, andando em amor, não orei tanto, nunca meditei tanto, andando na palavra. Isso faz me lembrar da minha irmã, muito engraçada. Ela perdeu a carteira dela no shopping em Nova York. Aí ela perdeu a carteira e foi para casa, estava no salário dela e do esposo da semana. Aleluia. E aí a minha mãe estava com ela, ela lembrou que tinha deixado a carteira em cima do balcão do shopping center. Misericórdia, imagina só, né? Aí ela volta em casa desesperada, ela para minha mãe e disse assim: eu não entendo porque Deus deixou isso acontecer comigo logo agora que eu estou fazendo tudo certinho. O vaso de barro, né, irmão? Por que as coisas não estão funcionando e eu fazendo agora tudo certinho? Entre aspas, né? Como se a gente conseguisse, né? Mas aparentemente parece que estamos fazendo tudo certinho. E ela foi, quando chegou, a minha mãe disse: confia em Deus. Ela foi, quando chegou, a carteira estava no mesmo lugar que ela deixou, com todo o salário dela e do marido dela da semana toda. Vaso de barro. Eu me lembro disso, essa perplexidade, perseguição, perseguidos, porém não desamparados. Paulo passava por tribulação, Paulo ficava perplexo, Paulo era perseguido, e Paulo de vez em quando ele era abatido. Conseguiam, ou tinha circunstâncias que conseguiam abater Paulo. Ele levava pancadas que faziam ele parar, mas ele não estava destruído, porque Deus o levantava logo em seguida. Amém. Porque lembra, nós somos o vaso na mão do oleiro, e o oleiro está lá trabalhando. Quebrou, traz de volta, coloca o vaso. E o oleiro estava trabalhando. E não importa a quantidade de vezes que esse vaso quebrar, ele vai restaurar esse vaso. Mas o fim desse vaso está predestinado. Porque esse vaso vai voltar ao pó. Ele vai se acabar de vez. Aleluia. É isso que Paulo vai dizer agora. É exatamente isso. Ele vai começar a fazer algumas comparações, alguns contrastes que acontecem nesse vaso de barro. Porque esse vaso de barro vive na terra como contraste. E Paulo começa a explicar a partir de agora. Na verdade vai ser mais a partir do versículo 16, mas ele já está introduzindo. Ele diz isso no versículo 8, a quebradeira do vaso começou. Aí ele amplia mais a quebradeira, versículo 10, dizendo: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, o vaso de barro agora está dentro e nós estamos sempre morrendo, para que a vida de Deus se manifeste em nós. Aleluia. Porque você precisa morrer, você precisa ser quebrado, meu irmão, minha irmã, como vaso,
as coisas não podem funcionar do jeito que você quer e do jeito que eu quero, porque senão você se coloca na frente da glória. E eu me coloco, e nós vamos achar que somos nós, e não somos. O poder e a glória está dentro do vaso, o vaso de barro. Paulo diz: levando sempre, não é uma coisa que nós levamos de vez em quando, é todo dia. Todo dia passando pelo processo de morte. E aí começa o contraste: morremos, mas também para que a sua vida se manifeste em nós. Quanto mais você morre, mais a vida de Cristo se manifesta em você. Tem alguém por aqui? Amém. Pastor, não tem outra mensagem, pastor. Eu estava querendo ouvir uma outra coisa. São 10 anos de festa, pastor. Muda aí. Não dá não, irmão, vamos seguir. Glória a Deus. Não dá. Porque pode ser que aqui em Guardas Novos também tenha esse pensamento de que viver para Deus todos os dias, em santidade, uma vida correta, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, pode ser que tenha essa ideia aqui no nosso meio de que tudo vai dar certo do que você quer, mas não vai. Porque senão você se acha vaso de barro. A excelência não pode ser sua e nem minha. Nós achamos que Deus está preocupado com a nossa vida apenas nesse tempo, no tempo de hoje. O que Deus tem para nós, irmãos, é coisa de eternidade. Enquanto você está focando tudo nessa terra, Paulo vai fazer esse contraste daqui a pouco. Enquanto você está olhando nas coisas, focando nas coisas que se veem, Paulo está dizendo: para de olhar para as coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais. Sua riqueza, sua prosperidade, meu irmão, minha irmã, se as coisas estão dando certo agora, é temporário, vai acabar. Porque esse vaso é de barro. Tudo na vida, irmão, que se sustenta é eterno, e o eterno não se vê. Nada se vê que se sustenta para sempre. Nada. Tudo que se vê é temporário. Não se sustenta. Vai acabar. Está predestinado ao encerramento. O vaso de barro, o final dele é voltar ao pó. E ainda nos achamos, queremos jogar todas as nossas fichas aqui. E Paulo está explicando por que ele sofre. Ele está dizendo: gente, estou levando no meu corpo morrer de Cristo para que sua vida se manifeste. Versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A linguagem aqui é: você vai morrendo, e morrendo a cada dia que passa, para que Jesus Cristo viva em sua vida. Para que também a vida de Jesus se manifeste em sua carne. E ele diz: a sua carne tem um nome, é carne mortal. A glória de Deus está brilhando, irmãos. Mas a glória é dele. Paulo está dizendo que Jesus está se manifestando em nossa carne, para que a glória seja de Deus. E agora é uma palavra aos ministros, né? Porque é mais, você vai entender aqui no versículo 12, que é mais um ministro, porque Paulo está citando ele pessoalmente, mas isso se aplica a toda a igreja. Mas aqui é específico para os ministros. Se segura para não cair, você que é ministro. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo assim: sabe por que ministros sofrem como eu e passo tudo que eu passo? Para que eu sofrendo você viva. Ministros sofrem para que a igreja prospere. Ministros morrem para que a igreja cresça. Ministros são deixados de lado para que você fique em evidência. Ministro é esquecido para que você seja lembrado. Ministro é escanteado para que você prospere. É isso que Paulo está dizendo. Sabe por que eu estou sofrendo? Paulo está dizendo: é porque eu estou morrendo. Enquanto eu morro, vocês vivem. Depois a gente vai conversar mais sobre isso no reunião ministerial. Mas é isso que ele está falando. Isso é bem pessoal, é bem dele, é bem ministério. Talvez essa palavra, essa aqui, fosse específica só para pastor. Porque é isso que acontece. Eu não entendo porque a minha igreja não prospera. Agora você está na frente. Sai da frente. Eu
Não entendo porque as coisas não funcionam no meu ministério. Claro, você está na frente. Sai da frente. Então como é que Deus tira a gente da frente? Quebrando o vaso. Quebrando, operando morte em nós. Operando morte em nós. Paulo está conformando-se com a morte de Cristo, para se conformar com a sua ressurreição. O alvo dele é a ressurreição. Vamos chegar lá. Ponto. Agora vamos continuar o texto. Para toda a igreja também. Versículo 13, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Aleluia! Ah, Aleluia. como eu fui enganado. E água quando chega. Aleluia. Anteanos, irmãos. Eu dizia, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Anteanos, eu dizia, confessa a palavra, porque a Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Fala com a boca e no coração que você acredita. Chama a existência cura divina, eu criei, por isso falei. Chama a existência prosperidade, eu criei, por isso falei. Fala com a boca, crê no coração, todos nós, eu criei, nós cremos, por isso falamos. Vamos, gente. Irmãos, o texto não está falando nada disso. O texto está usando o Salmo 17, 16, onde o salmista está sofrendo e dizendo, mas eu continuo falando. Amém. Paulo está falando, eu estou sofrendo, mas e morrendo, esse é o contexto, mas eu continuo pregando o Evangelho. E vocês também têm que continuar pregando o Evangelho, não importa se estamos sendo atacados ou não. Vamos continuar pregando o Evangelho. O texto aqui está dizendo, continue pregando o Evangelho. O texto não está dizendo, fala com a boca, creia no coração, a sua prosperidade. Nada a ver, irmão. Eu creio por isso falei, não tem nada a ver com isso. Nós cremos por isso falamos, não tem nada a ver com isso, com confissão. Para você prosperar na terra, eu creio por isso falei, significa, mesmo vocês vivendo e eu como ministro morrendo, eu continuo pregando. Eu não paro. É isso que ele está falando. Aleluia. Todos nós continuamos assim, pregando o Evangelho, você não para. O que fazia, o que operava em Paulo, que não permitia que ele parasse? O poder, a excelência. Amém. Tinha uma coisa que operava dentro da carne de Paulo, aleluia, dentro de Paulo, está operando, lembra? Amém. Existe um poder operando que não deixa Paulo parar, que não deixa Paulo ficar angustiado, que não deixa Paulo ficar desamparado, que não deixa Paulo ser destruído e que não deixa Paulo ficar desanimado. Amém. Tem um poder que opera em nós. Amém. Estão comigo, irmãos? Amém. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Essa carta é escatológica, ou específica escatológico. Paulo está dizendo, eu creio na ressurreição, por isso que eu continuo falando, porque eu sei que esse vaso de barro vai se acabar, mas nós vamos ressuscitar. Amém. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. Amém. Nós vamos ressuscitar. Amém. Aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará. Quantos creem em ressurreição aqui? Amém. Jesus morreu, ressuscitou. Nós não vamos morrer. Estamos morrendo a cada dia, mas vamos ressuscitar. Amém. Amém. 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, é uma palavra de conselho para a igreja, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo começa a falar sobre o favor que está acontecendo no seio da igreja. Ou seja, você vem aqui, ouve o Evangelho, começa a prosperar e você agradece a Deus. Amém. É uma graça que Deus está te dando. Amém. Uma das coisas funcionando também. Aleluia. Não é só morrendo, mas também tem coisas funcionando, tem coisas acontecendo aqui na terra, mesmo provisórias. E Paulo está dizendo, não se esqueça, agradeça a Deus, viu? Amém. E uma coisa que você não pode esquecer é que todas as coisas foram dadas, criadas por amor de vós. Amém. Porque Deus sempre quis que da sua boca, da minha boca, da sua boca, da minha boca, voltasse a Ele, glória a Deus. Aleluia. Abundantes ações de graças. Alguém pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Todos têm motivos para dar glória a Deus. Amém. Amém. Porque mesmo morrendo, mesmo sofrendo, Deus com sua graça ainda está demonstrando bondade na terra. Amém.
E você tem prosperado em várias áreas da sua vida. Por exemplo, você está aqui vivo, respirando com essa roupa bonita que você está aí, glória a Deus. Amém. Ouvindo, glória a Deus. Vendo, glória a Deus. A dor que você tinha já saiu, glória a Deus. A tristeza que você estava no coração, no início da mensagem já saiu, glória a Deus. Amém. A tristeza que você estava na alma, no início do louvor já saiu, glória a Deus. E agora começa a sucessão de contrastes. Vamos lá, versículo 16. Um monte de contrastes que vão explicar tudo isso que Paulo está vivendo, a morte de si mesmo, para a glória de Deus. Paulo diz: por isso não desanimamos. Por isso o quê? Por isso conecta ao texto anterior. Por isso conecta tudo que ele falou. Porque nós vamos ressuscitar. Irmãos, nós vamos ressuscitar. Muita gente fica dizendo assim: o meu alvo é Cristo. Outras pessoas dizem assim: o meu alvo é morrer no céu. Outras pessoas dizem assim: o meu alvo é aquilo outro aqui na terra. Sim, qual é o seu alvo? O meu alvo é ressuscitar dentre os mortos. Porque a ressurreição dentre os mortos é a minha bênção eterna. Esse é o nosso alvo. Paulo disse: eu quero alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque quando você ressuscitar dentre os mortos, é eternamente com o Senhor. Estão aqui, irmãos, ressurretos dentre os mortos? Quantos ressurretos dentre os mortos temos aqui? Amém. A Bíblia diz: nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, pela fé. Você vai entender o que é viver pela fé já já. É atentar na ressurreição, o que não se vê. Vamos lá, juntos, versículo 16, uma série de contrastes que Paulo vai trabalhar agora nesse ensino. Ele diz: por isso, por causa da ressurreição, não desanimamos. De novo, a palavra não desanime. Novamente, do jeito que ele começou, 1 Coríntios 4, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Amém. Por que você está bem? Porque Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar a sua igreja. Mas por que você está tão feliz assim? Eu estou tão feliz assim, mesmo que o meu homem exterior esteja se envelhecendo e esteja cada dia perdendo força, está cada vez mais próximo de virar pó. Paulo está dizendo: contudo, o meu envelhecimento físico está produzindo em mim juventude espiritual. Aleluia. Quanto mais velho você está ficando, mais novo você fica por dentro, mais forte você fica por dentro, mais animado você está por dentro. Aleluia. Desanimamos, não desanimamos, disse Paulo. Mesmo que a gente se corrompa por fora, o corromper aqui significa envelhecer. O corromper aqui significa você estar definhando com o corpo físico. Ou não? Irmãos, a plenitude é nos 30. Depois dos 30 é só queda. Precisa falar? Você sabe disso. A cada dia que passa mais e mais queda. O tempo vai passando e você não tem mais o mesmo vigor que tinha. O tempo vai passando e você não tem o mesmo ânimo que tinha no físico. O tempo vai passando e você não tem a mesma força que tinha. Você olha assim e fala: rapaz, a minha mente é de um jovem de 18 anos, mas o meu corpo não responde mais. É isso. Você está ficando cada vez mais renovado por dentro. Dia a dia você vai sendo renovado. Glória a Deus, igreja. Há um contraste. Quando nós olhamos para a ressurreição dos mortos, nós sabemos, mesmo que nós estamos voltando ao pó fisicamente, nós estamos sendo renovados espiritualmente. Alguém pode dizer amém? Amém. Versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Um outro contraste, Paulo está dizendo: sabe tudo que a gente sofre, o que eu sofri? Porque Paulo era expert em sofrimento, né? Foi chamado para isso. Sabe tudo que a gente sofre, irmãos? Sabe tudo que a gente padece? Vou te explicar. Sabe esse envelhecimento que acontece em nós? O ânimo vai acabando, as forças vão acabando, tudo que eu acabei de dizer. Paulo está falando, irmãos, que não se compara com a glória que será revelada no dia de Cristo Jesus. Escuta, igreja. Diante da glória que vai acontecer na ressurreição dos mortos, todo sofrimento aqui é chamado de leve e momentâneo. Não se compara.
Nada se compara Amém. com a glória. Aleluia. Porque na ressurreição você receberá um corpo glorificado. E esse corpo glorificado será adaptado à Nova Jerusalém. Aleluia. Um outro contraste. Por isso, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Interessante. Eu fui enganado nesse versículo. Do mesmo jeito que eu fui enganado, eu creio, por isso falei, nós temos por isso falamos, eu fui enganado nesse versículo. Eu dizia assim: não atente para as coisas que se veem. Se você está doente, não preste atenção na dor, preste atenção na cura. Aleluia. Todo mundo vem na onda. Se você não tem um carro, não preste atenção. Se você está andando a pé, preste atenção no carro novo que Deus vai te dar. Aleluia. Gente, o texto está falando: pare de prestar atenção no que se vê. O que se vê? O carro, a saúde, o corpo físico, tudo que eu estou vendo aqui, tudo que você vê, tudo o que nós podemos ver com os olhos é temporário. O que é eterno? Não se vê. Não é, o eterno não é atentar para o salário no final do mês chegar. O eterno não é ter cura divina. O eterno não é ter um carro novo. O eterno não é ter uma casa nova. O eterno é tudo que não se vê, o que não se vê. Vamos lá? Deus, Jesus, Espírito Santo, redenção, predestinação, eleição, soberania, escolha divina, nova Jerusalém, novo céu e nova terra, corpo glorificado, ressurreição dos mortos. É isso que é para você prestar atenção. Não atenta no que se vê. Onde está a nossa dificuldade, irmão, irmã, de se renovar? É porque a gente atenta no que se vê, e o que se vê é temporário. Um dia você tem, um dia você não tem, e aí você vive crente montanha-russa. Um dia está lá em cima das emoções, outro dia está lá embaixo. É igual a estrada de Natal para Coais Novos depois de Santa Cruz. Bum! Precisa estar feliz, pai? Está dando um fiozinho na barriga. Chegou uma hora, pai, vai mais devagar, porque o fio está aumentando. Irmão, não dá para viver assim espiritualmente falando. Você quer viver uma vida estável? Espiritualmente falando, que se renova e só cresce no espírito, você quer? Vale de prestar atenção no natural. Onde estão os nossos problemas? Eu estou te perguntando, me responda. Todos eles estão no que se vê. Tudo. É um dinheiro que não vem. É um filho que não está obedecendo. É um problema na igreja. É um conflito. É alguma, tudo que se vê. Está tudo no que se vê. Onde é que está o renovo? Em tudo que não se vê. O Espírito Santo, sua presença gloriosa em nós, a fé na ressurreição, a esperança de que tudo isso vai se acabar e nós vamos viver um novo céu e uma nova terra. O que não se vê, o que não se vê é eterno. Onde é que nós estamos focando? Pergunta a pessoa do seu lado: querido irmão, onde você está focando sua atenção? Onde? Tudo que se vê se acaba, mas o que não se vê, Paulo está dizendo, é para lá que eu olho, é eterno. Eu não presto atenção no natural, eu presto atenção no que eu não posso ver. Por isso que você que vive uma vida cristã, querendo que Deus fale com você extraordinariamente, que um anjo apareça, que você tenha uma visão, você vai ter problemas espirituais sérios. Normalmente quem fica pedindo a Deus um anjo aparecer, ou alguém falar profeticamente, vai vir um demônio. Porque você não é para viver pelo que se vê. Senhor, meu Deus, faz um anjo. Senhor, o culto está tão frio, eu não estou vendo mais os anjos se movendo no culto.
cuidado que pode começar a aparecer demônios, você achar que é anjo. Deus não vai responder você nisso, porque Ele já disse que não é para prestar atenção no que não se vê, ou melhor, no que se vê. O evangelho que se vê é o evangelho distorcido. Várias pessoas saíram da nossa igreja querendo ver. Nós não temos isso para dar. Nós temos o que não se vê. Nós ministros pregamos o que não se vê e não o que se vê. Porque o que se vê é temporário. E muito cuidado com aparições. Porque normalmente quando vem as aparições, vem doutrina falsa por trás, demônios por trás, problemas sérios por trás. Paulo disse: eu não vou desanimar. O meu foco não está no que eu vejo. O meu foco está no que eu não vejo. A redenção, sangue de Jesus, céu, glória, ressurreição dos mortos, Espírito Santo. Segundo contraste. Terceiro contraste, versículo capítulo 5. Há uma ideia de que acabou o assunto, né? No capítulo 4, versículo 18, você olha assim, acabou o assunto. Não, irmão, é que colocaram uma divisão aqui. Essas divisões, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo, não estão na Bíblia. Essas divisões foram colocadas para facilitar a nossa localização dos textos. Mas essa divisão foi muito infeliz. Porque o assunto não terminou. Se você tirar o capítulo 5, número 5, você vai ver que é a mesma coisa que ele está falando. Olha só, versículo 1. Capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que a nossa casa terrestre, outro contraste deste tabernáculo, se desfizer, C, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, na nossa casa, pois na verdade, no que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Segura aqui, irmãos. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Paulo está fazendo um outro contraste. O contraste agora é com tenda e casa. Ele está dizendo: olha, sabe essa tenda que você vive? Alguém aqui já Uma barraca. Acampou. acampou no meio do mato? Sem nada. Quem faz exército, já fez exército? Maria Aeronáutica já acampou, sabe o que é isso? Ele joga você no meio da floresta, uma galinha, uma faca, não te dão água, Te vira. e uma tenda para você montar. Aí você vai, quando é à noite tem que montar a tendazinha, né? A tenda tem cinco pessoas, na tenda só cabe duas. Aí você vai se espreme ali, chega uma hora que a raiva é tão grande que é melhor não ficar nem com a tenda. Porque é ruim. Tenda fala de limitações, tenda fala de fragilidade. Paulo fazia tenda. Aí o apóstolo Paulo está falando que a nossa tendazinha, que é o nosso corpo físico, ela vai se desfazer. Fisicamente você vive numa tenda, numa situação muito desconfortável, no meio de florestas, de montanhas, no meio de frio, no meio de calor. Você vive nessa terra, nessa tenda chamada corpo humano. Mas vai chegar a hora. Não desanima não. Vai chegar uma hora que essa tenda vai se transformar numa casa. Aleluia! Em outras oportunidades diz, vai se transformar em uma mansão celestial. Você vai sair da tenda e vai viver com o corpo glorificado, adaptado à nova Jerusalém. Aí não é mais tendazinha, é uma casa eterna nos céus. Por isso você tem dificuldades com o seu corpo. E Paulo chama isso de gemido. Mas, ei, espera, esse corpo vai ser transformado. Alguém acredita nisso? Amém. Louvado seja Deus. Esse é um outro contraste. Mas o que Deus deixou para nós nessa terra que nos levanta? Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos
O penhor do Espírito. É isso mesmo. Nós, a igreja, irmãos, temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo, irmãos, é que te lembra das promessas de Deus. Esse Espírito Santo é que te lembra daquilo que não se vê. É o Espírito Santo que está te fortalecendo. É o Espírito Santo que está te animando. É o Espírito Santo que está te consolando. É o Espírito Santo que está te confortando. É o Espírito Santo que está em você como penhor. Alguém sabe o que é penhor? Aleluia. Não precisa levantar a mão não, mas quem já foi na Caixa Econômica com suas joias valiosas, estava passando uma situação financeira muito pesada, chegou na Caixa Econômica, você tinha um relógio que seu pai te deu, de ouro, que ele ganhou do pai dele, que ganhou do pai dele, que ganhou do pai dele. Aquele relógio vale 10 mil reais. Aí você vai na Caixa Econômica, eles fazem avaliação por 5. Avalia por 5, te dá 4. O relógio é o penhor. Amém. E o penhor significa o seguinte: se não pagar, não tem problema. A conta já está paga. Aleluia. O Espírito Santo é a garantia, irmão, irmã. E se você não conseguir, como na carne ninguém consegue mesmo, nós vamos chegar lá. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Graças, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não está definindo? Graças a Deus. O corpo não está terminando? Glória a Deus. Você tem uma garantia aí dentro. Aleluia. É o Espírito Santo. Lembra que nós falamos? O que é externo se corrompe e o que é interno não se corrompe. O que é interno é glorioso. Aleluia. É a garantia. O Espírito Santo é a garantia. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Sabe uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo do Espírito Santo? É porque ele me faz experimentar um pouco do céu. Verdade. Primícias. Eu experimento um pouco do céu na terra. Através das orações, Jesus disse: seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. É o Espírito Santo que mostra, lá no céu é assim. Aqui é passageiro, tá? É o Espírito Santo que vem, consola e conforta e diz assim: fique tranquilo, você está passando aqui, é leve e momentâneo, porque lá é eterno peso de glória. O Espírito Santo é a garantia de que você será ressuscitado. Meu irmão, Aleluia. foi Deus quem nos preparou para isso. Quantos tem o Espírito Santo dentro aqui? Amém. Quem tem o Espírito tem a vida. Aleluia. Aleluia. Terminando os contrastes, versículo 6, nós encerramos a mensagem. Temos, portanto, sempre Bom ânimo. bom ânimo. Por que bom ânimo? Glória a Deus. Porque eu tenho o Espírito Santo. Aleluia. Por que bom ânimo? Porque por dentro eu estou cada vez mais forte. Aleluia. Temos sempre bom ânimo. Ó, glória. Aleluia. Dá um sorriso aí, irmão, irmã. Aleluia. Sabendo que enquanto no corpo eu estou ausente do Senhor. Claro, enquanto no corpo nós não estamos na presença do Senhor, como se estivéssemos com o corpo glorificado. Mas andamos por fé e não pelo que vemos. Entendeu agora o que é andar por fé e não pelo que vê? Andar por fé e não pelo que vê não é chamar a existência um carro novo e viver andando assim, ó, vai pegar ônibus assim, ó. E foi motor, já chamando a existência, o meu carro novo, ó. Eu estou andando por fé. Você andar por fé? Você andar por vista. Aí eu estou com o sapato furado, a minha camisa é velha, a minha calça é pior ainda. Aí você anda como rico. O que foi? Estou andando por fé e não por vista, porque eu sou rico, irmão. Não é isso. Você conversa, irmão. Andar por fé, olha o contexto. Andar por fé é saber que mesmo ausente do Senhor, no corpo você tem o Espírito Santo e um dia você vai chegar lá. Aleluia. Você vai chegar lá. O Espírito Santo é a garantia. Aleluia. 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 Andar salvo. Quantos estão salvos aqui? Amém. Entretanto, mais um contraste. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ô glória!
Com certeza. Paulo diz: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Verdade. Estamos aqui cumprindo o nosso chamado. Amém. Alguns teólogos dizem que enquanto o chamado não for cumprido, esse homem é imortal. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, enquanto não cumprir a sua vocação, é imortal. Nós estamos aqui para cumprir chamado, irmãos. Nós estamos aqui para cumprir vocação. Verdade. Missão. Depois que cumprir, tchau. Tem alguém por aqui? Amém. Glória! Paulo está dizendo, aleluia. Estamos em plena confiança. Claro que preferimos deixar o corpo. Claro que preferimos habitar com o Senhor. Claro. É por isso também que nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, enquanto estiver na carne, se esforce para agradar a Deus. Quando estiver lá, também agrada ao Senhor. Versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí Paulo fala que deseja a ressurreição, olhe para o que não se vê, se prepare para esse dia, porque você vai para lá. E quando chegar lá, meu irmão, minha irmã, saiba que tudo que você fez aqui no corpo, você vai prestar conta. Então, mais novos, isso é o presente de Deus para vocês. Amém. Aleluia. Viva uma vida correta, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Viva uma vida santa, irmãos. Não brinca não com as coisas. Não fica vacilando não, achando que Deus está vendo, vai passar, é graça mesmo. Cuidado, irmão. Porque quando você é salvo da culpa do pecado, mas também você é salvo, não se esqueça, da influência do pecado. E também, quando chegar no céu, você vai ser salvo da presença do pecado. Sabe o que é isso? Não existe meia salvação. Se você é salvo, você tem, em nome de Jesus, força para combater a influência do pecado. Amém. Se não está combatendo, reveja, vê se você foi salvo mesmo. Você vai ser igual. E pode ser que nem salvo você seja. Quem não anda em santidade não é salvo, irmão. Na sua grande maioria. É uma incongruência dizer que é salvo e andar de qualquer jeito. Um dia nós vamos prestar contas. Amém. 2. Número 1 é essa. Número 2. Já sabe, tudo aqui é passageiro. Aleluia. Irmão, é muito bom estar com vocês hoje. Posso obrigado pelo convite. Eu Aleluia. estou muito feliz de estar aqui. Mas isso vai acabar. Amém. Amém. Depois vamos ter comunhão com os irmãos. Glória. Vamos comer um bolo gostoso. Aleluia. Vamos comer uma comida abençoada. Amém. Os filhos estão crescendo. Aleluia. Estamos felizes. Deus tem. As contas estão Amém. pagas. Glória! Amém. Amém. Mas tudo isso vai acabar. Amém. Tudo que o mundo pode dar vai acabar. Então, não coloque o olho nisso. Coloque os olhos naquilo que não vai acabar. Nunca, jamais. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória. Amém? Amém. Terceiro, pastor, eu estou sofrendo. Não se compara. Obrigado, Jesus. O pessoal que gosta da unção de alegria toda, Aleluia. não se compara. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, irmão, não se compara. Tem algo tão glorioso para você te esperando. Aleluia. Aleluia. Tem coisas tão preciosas te esperando. Meu irmão e minha irmã, nada nesse mundo se compara à glória. Aleluia. Nada nesse mundo se compara à ressurreição dos mortos. É leve, irmão. Irmão preciosa, é momentânea. Isso Verdade. vai acabar. Amém. O rei está voltando. A trombeta está soando. Glória. O meu nome é chamar. Aleluia. Quarto, você quer viver uma vida séria com o Senhor para que outros cresçam? Você tem que morrer. Quando você morre, o vaso sai de cena e flui
a excelência do poder. Morrer para si mesmo, morrer para seus próprios desejos, morrer para sua própria ambição, deixar de lado sua vida para que outros cresçam, para que outros desenvolvam a sua vida. Quinto, pelo quinto, né? Quinto é sermos ministros. Se acostume, Deus usa quem sai de cena. Se acostume a morrer para que a igreja viva, para que outros vivam. Se acostume. Paulo disse: nós vamos levar sempre no corpo o morrer de Cristo. Sabe para quê? Para que a igreja viva, para que as pessoas sejam abençoadas. Nenhum ministro pode estar no ministério por causa de dinheiro. Nenhum ministro pode estar no ministério por causa de ambição. Nenhum ministro, ninguém pode estar no ministério porque quer viver uma vida regalada. Ninguém. Se está no ministério, pode disposição de morrer. E eu adianto, pastor Jean, todos os iguais novos, se você tem um chamado para o ministério, antes de entrar, pense 1000 vezes. Porque ministério não é lugar para você enriquecer. Ministério não é lugar para você aparecer. Ministério não é lugar para você ser bem sucedido como pessoa. Já saiba disso. Então, se você acha que tem um chamado para o ministério, antes de estudar para isso, procura ser outra coisa. Procura ser outra coisa. Não entra não. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele disse: só entra no ministério se você não conseguir viver fora dele. Só. Se não, vai ser médico, arquiteto, engenheiro, pedreiro, construtor, vai ser outra coisa. Só entra no ministério se você não suportar viver fora dele. Fora isso, não entra não. Porque ministério não é para o bem pessoal. É uma contínua morte para que outros prosperem e cresçam em Deus. Essa é a quinta. E a sexta, irmãos? Boa noite, vamos comer bolo. Deus abençoe você. Aleluia. Vocês são pessoas. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Tá gravando, tá? Pode desligar. Mensagem está no Facebook. Você pode estar compartilhando essa mensagem. Pode desligar o